Olá, eu sou Tiago Godoy, professor de Direito Civil. Iniciamos agora o programa Saber Direito Responde. Nós desenvolvemos aqui no Saber Direito 5 aulas onde conversamos sobre a teoria geral dos contratos. E chegou a hora de responder as questões enviadas pelos internautas que enviaram através do e-mail saberdireitoresponde@stf.jus.br. Vamos à primeira questão. Primeira questão enviada por Adélia de Monte Alto, São Paulo. Professor, contrato é um ato jurídico ou um negócio jurídico? O que você tem que lembrar sobre esse tema? Ato jurídico, no sentido amplo, é qualquer atuação humana externando sua vontade que gera efeitos jurídicos. Mas se eu for mais rigoroso na definição de ato jurídico, tratado ato jurídico em sentido restrito, estrito sensu, nós diferenciamos o ato jurídico estrito sensu do negócio jurídico. É um erro comum as pessoas acharem que ato jurídico é unilateral e negócio jurídico é bilateral. Não é isso. A diferença é, ambos geram efeitos. Se eu escolho os efeitos que serão produzidos, negócio jurídico. Se estão previamente determinados em lei e eu tenho que me submeter a esses efeitos que eu não escolho, ato jurídico estrito sensu. Se eu adoto uma pessoa, é ato jurídico em sentido amplo? É. Mais rigoroso, ato jurídico em sentido restrito, porque eu não escolho os efeitos. Adotei uma pessoa, eu me submeto aos efeitos que serão produzidos nesse meu ato. Adoção, emancipação, reconhecimento de filho, tudo isso é ato jurídico estrito sensu. Já o negócio jurídico produz efeitos jurídicos e eu os escolho. Contrato é um ato jurídico em sentido amplo? É, porque é uma atuação humana externando vontade, gerando efeitos jurídicos. E eu escolho os efeitos. Cada cláusula do contrato é um efeito que vai ser produzido. Vou te pagar tanto, você me entrega tal coisa, vou te pagar em 3 vezes, assim, assim, assado. Então, contrato é um negócio jurídico. Por quê? Porque eu posso escolher os efeitos que serão produzidos. Lembrando de ser um negócio jurídico bilateral, formado pelo acordo de vontade, sempre de natureza patrimonial. Tá bom? Bem, próxima pergunta. Próxima pergunta de Tatiane Alves, de Linhares, no Espírito Santo. Olá, professor Tiago Godoy. O senhor poderia responder, doação é um ato unilateral ou bilateral? Acabei antecipando no final da resposta anterior. Doação é um contrato. Se é contrato, é um ato bilateral. Ato em sentido amplo, porque se for mais rigoroso, negócio bilateral. Por quê? Porque o contrato é formado por um acordo de vontade. Ah, professor, mas na doação só tem prestação para uma das partes. É um contrato, mas um contrato unilateral. Não confundam. Quando eu defino ato unilateral, bilateral, eu estou olhando o número de vontades. Uma vontade, ato unilateral, testamento. 2 vontades, ato bilateral, contratos. Agora, esse contrato, que eu pressuponho ser um ato bilateral, o contrato, não o ato, o contrato pode ser unilateral ou bilateral. E aqui eu não estou analisando o número de vontades, eu analiso o número de prestações. Compra e venda, tem 2 vontades? É contrato. Tem prestação para ambas as partes? Contrato bilateral. Um entrega o bem, outro entrega o preço. Já a doação é um contrato? É, porque tem 2 vontades. O contrato, a doação deve ser aceita. O contrato de doação se forma quando há uma aceitação. Você tem que aceitar a doação. Aceitou, formou o contrato, 2 vontades. E ele é um contrato unilateral, porque tem prestação apenas para uma das partes. Então, doação é um ato unilateral ou bilateral? É um ato bilateral, mas é um contrato unilateral, porque tem prestação para uma das partes apenas. Tá certo? Essa foi a Tatiane. Vamos para a terceira pergunta. Olá, professor. O contrato social é de que tipo? Marlon Alves da Silva, Porto Velho. Marlon, veja só. Eu, resumidamente, falei que o contrato pode ser unilateral ou bilateral. Além de unilateral ou bilateral, o contrato também pode ser plurilateral. Lembre-se que eu comentei aqui no programa que a máxima de Orlando Gomes que diz que todo contrato bilateral ele é sinalagmático. Ou seja, o contrato bilateral tem prestação para ambas as partes e uma prestação é causa da outra, sinalagma, você lembra? Já no contrato plurilateral, eu tenho 3 ou mais vontades e não existe sinalagma. As prestações são direcionadas a um beneficiário comum. É o que acontece no contrato social. O contrato social tem pelo menos 2 sócios e uma terceira pessoa que é a própria sociedade. Então,
Os sócios têm o dever de contribuir para a formação do capital social. Então, a prestação dos sócios são independentes, elas não se cruzam, são direcionadas a um beneficiário comum, que é a sociedade. Então, o contrato social é um contrato plurilateral e, portanto, não sinalagmático. Nós até vimos alguns efeitos que isso gera. Não cabe alegação de exceção de contrato não cumprido, não tem a cláusula resolutiva tácita, não se exige um mínimo de equivalência entre as prestações, o que ocorre no contrato bilateral exatamente por ser sinalagmático. Respondendo objetivamente sua pergunta, contrato social é um contrato plurilateral. Quarta pergunta. Uma questão de Caio Jorge Dias Cardoso, São Joaquim, Santa Catarina. Contrato sinalagmático é sinônimo de contrato bilateral? Batemos bastante nisso aqui nas nossas discussões acerca dos contratos. Os livros tratam como sinônimo. Mas se você for olhar com cuidado, não são bem sinônimos. Na verdade, o contrato sinalagmático é uma característica que existe em todo o contrato bilateral. Contrato bilateral é o que tem prestação para ambas as partes, compra e venda. Um entrega o bem, outro entrega o preço. Já o contrato sinalagmático é o contrato que tem sinalagma, que significa causalidade das prestações. A prestação de uma das partes é causa da prestação da outra. Compra e venda. Eu só lhe entrego o bem porque você me entrega o preço. Eu só lhe entrego o preço porque você me entrega o bem. Primeira máxima contratual de Orlando Gomes. Todo contrato bilateral, ele é sinalagmático. Não trate como sinônimo. Na verdade, é que todo contrato bilateral, ele é sinalagmático. Por isso que até muitos autores definem contrato bilateral como sendo o contrato que tem prestação para ambas as partes, além de uma prestação ser causa da outra. Tá bom? Caio Jorge. Bem, com isso terminamos comentários acerca da quarta questão enviada por você, o e-mail saberdireitoresponde@stf.jus.br. Vamos agora para um pequeno intervalo e na volta eu continuo respondendo e discutindo as questões trazidas através do e-mail por vocês. Eu volto em breve.